José, ele foi tirado do seu pai, foi tirado da sua mãe. José tinha uma vida abençoada, tinha uma vida de jovem, né? Seus 17 anos, ali ao lado de Jacó. Era o primogênito de Jacó, filho de Jacó com Raquel. E José teve um sonho, e por causa do sonho, todo mundo sabe a consequência que ele teve, né? Ele foi vendido como escravo por causa da inveja dos seus irmãos. Ele foi tirado e mandado para o Egito. E ali no Egito, todos nós já conhecemos a história de José. José, ele teve um sonho onde que os 11 feixes se dobravam diante dele. Futuramente, o que acontece? Ali no Egito, José podia reclamar com Deus, podia falar: Senhor, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo injustiçado. Simplesmente eu não procurei sonho, o Senhor me deu sonho, e por causa desse sonho eu estou sendo injustiçado. José, ele foi vendido como escravo, depois ele foi colocado na casa de Potifar para saber administrar riqueza, e tudo que ele colocou à mão, ele foi próspero. A Bíblia fala que a casa de Potifar cresceu de uma maneira expansiva, porque José, ele tinha a mão de Deus em cima dele. Mas depois aconteceu uma situação mais conflituosa com a mulher de Potifar, e ele fugiu daquela situação e foi lançado em uma prisão. Para quê? Para aprender também a administrar pobreza, falta de recurso, falta de dinheiro, uma situação complicada. Então Deus colocou José em uma situação para saber administrar riqueza na casa de Potifar, e depois Deus colocou José numa prisão para ele saber administrar escassez. Mas tudo isso tinha um propósito de Deus. Quando ele teve o sonho revelado e ali por Faraó, a Bíblia fala que José foi colocado nessa mesma situação agora. Mas ele já sabia administrar riqueza, porque Deus colocou o dom nas mãos dele lá na casa de Potifar, e depois uma escassez, uma fome terrível que viria sobre a terra. As lutas que nós passamos, os sonhos que nós passamos, tudo tem um significado. É porque Deus tem um propósito lá na frente. José não virou governador de um dia para o outro. 13, 14 anos depois, o sonho de José foi concluído. Mas para que isso acontecesse, primeiro, Deus colocou José em situações adversas. Por que isso? Porque Deus sabia que José seria o administrador número 1 de tudo aquilo que ele ia colocar na mão dele. Então, se você está passando por luta, glorifique o nome do Senhor, exalte. Tudo tem um propósito. 13, 14 anos depois, para que pudesse concluir os projetos de Deus na vida de José. Mas a Bíblia fala que José passou 13, 14 anos numa situação complicada, mas José viveu 110 anos. Ou seja, os sonhos de Deus na vida de José foram aproximadamente 80 anos. O que ele passou de luta foi 13 ou 14 anos. Ou seja, as lutas nunca vão ser maior do que os propósitos de Deus. A bênção de Deus, quando chegar, com certeza você vai usufruir bem mais do que essas lutas que você está passando. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. E eu sou Rogério, a voz que clama. Deus abençoe.